a encantadora e hospitaleira capital de Minas Gerais. Queria pedir a ajuda de vocês que estão aqui quietinhos, sentados, há mais de uma hora reunidos. Queria que todos ficassem de pé, por gentileza. Aproveitar até para mudar de posição. E queria uma salva de palmas para as pessoas que cuidaram do nosso café da manhã, do nosso almoço, estão preparando novamente as nossas refeições, e também para aqueles funcionários que, enquanto estamos aqui discutindo novas ideias, continuam limpando os banheiros que nós sujamos. Obrigado. Obrigado. Eu sei que eu estou ridículo. Eu sei disso. E para que nós pudéssemos conversar a respeito de como a nossa história nos conduziu a termos sujeitos escravizados que fazem uso desse tipo de roupa 8 horas por dia, 6 dias por semana ao longo de muitos anos, seria necessário mais do que 18 minutos. No entanto, eu queria dizer algumas coisas importantes a respeito disso para vocês. Antes de mais nada, eu não estou sozinho aqui no palco. Do meu lado esquerdo, Ernesto Che Guevara, John Lennon, Mahatma Gandhi, Sigmund Freud e Karl Marx. Do meu lado direito, seu Moisés, seu Nilce, seu João, seu Tonhão e outros tantos que me ensinaram a compreender esses caras que me são muito caros. Eu era estudante de psicologia, segundo ano da USP. Houve uma proposta de trabalho numa disciplina chamada Psicologia Social. O professor disse, é o seguinte: além das tarefas acadêmicas, vocês vão submeter por um dia a uma tarefa braçal que não exige a qualificação técnica nem escolar. Alguns foram trabalhar como empacotadores de supermercado, outros foram trabalhar como bilheteiros de cinema, eu e alguns colegas foram trabalhar como garis dentro da própria cidade universitária. Muito bem. Primeira dificuldade. Na USP, como toda cidade universitária, todo prédio, todo instituto tem uma placa. Ninguém tem dificuldade para encontrar esses lugares. Instituto de Psicologia, por aqui. Faculdade de Economia, por ali. Hospital Universitário, siga em frente. Cheguei na USP, local no qual eu estudava há 2 anos, e abordava os pedestres e dizia, por favor, alguém pode me dizer onde é o vestiário dos garis? Silêncio. Quando não era silêncio, era um susto. Gari? Gari. Dentro da USP, mas sim, porque as ruas se limpam naturalmente, estamos na Disneylândia, as folhas caem das árvores e vão diretamente para os latões de lixo. Depois disso, fui até o local de trabalho, já designado, todos estavam esperando que o estrangeiro chegasse, não é? Um estudante de psicologia que estaria entre os garis. Percebi que os trabalhadores são carregados em caçambas de caminhonete, juntamente com vassouras, com pás, com enxadas, com latões de lixo, com sacos de lixo e muitas vezes o próprio lixo. Percebi que as ferramentas são todas elas vagabundas, tais como essas aqui. Essa aqui ainda está um pouco melhorzinha, porque o cabo é um pouco mais longo. Não é? No entanto, imagine um sujeito que passa 8 horas por dia nesse movimento. Me desculpe, diretor, de sair do tapete vermelho. Imagina o que fica de dor nos antebraços, imagina como fica a coluna desse cara depois de alguns poucos meses de trabalho. Muito bem, chegando ao local de serviço, todo mundo trabalhando com pá e enxada, porque no dia anterior tinha chovido muito em São Paulo. Sujeira pesada acumulada nos cantos das guias, não tem como trabalhar com vassoura. Todo mundo com cabos, não é? De pás e enxada nas mãos, trabalhando nessa posição. O encarregado chega e diz, você não, você varre ali do outro lado. Fui até o outro lado, quando olhei, parecia que eles já tinham limpado o lugar e colocaram 2, 3 folhinhas para o playboy achar que estava varrendo. Eu obedeci o chefe. Aliás, é bom que se diga, nós dizemos por aí que uns nascem para mandar, outros nascem para obedecer. Eu queria, por favor, que levantassem aqui a mão as pessoas que sentem que nasceram para obedecer. 1, tá? Legal. E os que nascem para mandar? Tem muitos aqui? Não? Interessante. Muito bem. O que aconteceu a partir daí foi muitíssimo curioso, porque havia uma distância, não é? Obviamente, não só uma distância geográfica, mas uma distância também psicológica, porque são mundos tão diferentes. Como iriam se encontrar aqui? Um estudante de psicologia dentro da Universidade de São Paulo, olha o paradoxo, trabalhando com sujeitos semi-analfabetos.
Isso é muito curioso também, chama atenção. Até que o trabalho foi interrompido e não havia absolutamente nenhum contato entre nós. O que se passou a partir de então foi o seguinte: apoiaram sobre uma plataforma de concreto uma garrafa térmica e eu não observei nem a presença de caneca, nem a presença de copo, nenhum tipo de vasilhame que pudesse fazer com que a bebida fosse servida. O Moisés, como todo bom nordestino, carregava uma peixeira, né, ou enfim, um facão, foi até um latão de lixo. De lá de dentro ele espetou com esse facão 3 latinhas, cerrou pela metade e com o fundo dessas latinhas o pessoal começou a se servir do café. Vejam bem, latinhas resgatadas de uma lixeira pública, onde a coisa mais limpa que existe são baratas. Dessa forma eles estavam tomando o café. Não é? Eu fiquei ali parado, sem saber exatamente o que fazer, ansioso, esperando que, afinal de contas, eu continuasse esquecido entre eles, porque eu tinha 2 problemas. Se o café me fosse servido, primeiro que eu não tomava café. Segundo de tudo, eu teria que tomar café naquelas condições. O Moisés lembrou de mim, eu achava que ele não fosse lembrar, serviu o café e me entregou a caneca. Minto, latinha de refrigerante resgatada da lixeira. Derramou lá o café, entregou para mim. Estava tão encardida, estava tão suja a latinha que se eu abrisse a mão ela não caía. Bom, ficaram todos me observando, para ver, afinal de contas, se o playboy, se o jovem estudante rico, iria ou não tomar café naquelas circunstâncias. Alguma coisa me fez dizer que eu deveria tomar o café, porque senão, eu vou pedir licença poética, acho que ninguém falou nenhum palavrão, mas a situação era basicamente o seguinte: fudeu. Fudeu. Ou você toma a porra do café, entendeu? Ou não vai ter pesquisa aqui, meu amigo. Não é? A gente vai ficar fechado. Ou você está com a gente ou você não está. Desculpa. Ou você está com nós ou você não está. Entendeu? Muito bem, daí eu tomei o café. A hora que eu tomei o café, toda aquela ansiedade evaporou. Os antropólogos costumam chamar isso de rito de passagem ou prova de ingresso. Né? Obviamente que eu não estava aceito definitivamente no grupo, mas obviamente que isso de alguma forma nos irmanou. E a partir daquele instante eles começaram a me trazer coisas que eles resgatavam das lixeiras e me mostrar o que era a realidade deles, contar piada, casos engraçados, falar a respeito dos apelidos ou do desempenho sexual de cada um deles. O trabalho foi interrompido e daí voltamos a varrer. Não é? Mentira que nós voltamos a varrer, porque eu mal conseguia ficar com a vassoura em punho e eles vinham assim: você viu aqui o jeito que a gente é tratado? Você viu as vassouras que porcaria? Fala lá que as vassouras aqui é assim. E o café, você viu que imundície? O jeito que a gente é tratado aqui, o jeito que a gente toma café? Fala lá que a gente é tratado desse jeito. E eu pensava, falar para quem? Falar para quem? 19 anos de idade, não tenho costa quente, não sou amigo do Aécio Neves, não sou amigo do presidente, do governador. Eu não sou, eu vou falar para quem? Não sou da família Sarney? O que a gente faz nessa porra desse país se a gente não é costa larga? Fala para mim. Como é que eu poderia imaginar que 20 anos depois eu poderia estar falando para um público, não só aqui, mas também via internet? Eu espero que isso alcance outros lugares, porque me parece que esse não é um problema só brasileiro. O problema de sujeitos dominados acontece no mundo todo. Aliás, porque existem nações que dominam outras nações, isso não é novidade para ninguém. O que estava por vir foi ainda mais surpreendente, porque eu tive que passar dentro da faculdade de psicologia, com um uniforme vermelho, não era esse laranjão. E eu pensava assim, bom, jogo futebol, ping-pong, conheço muita gente, tenho colegas de sala, vai ser interessante, o pessoal vai olhar para mim e vai dizer assim: e aí, meu, o que você está fazendo com essa roupa? Entrei pelo andar térreo, passei pela biblioteca, pelo centro acadêmico, pela lanchonete, e ninguém me viu. Daí, quando os meus colegas garis ficaram sabendo disso, da minha expectativa, disseram assim: você é ridículo, você achou que fossem te ver com esse uniforme? Você acha que a gente anda com esse uniforme por aí? Quem é que vai sentar do nosso lado, no ônibus? Quem é que vai conversar com a gente? A gente serve, quando muito, para dar alguma informação. Então eu estou aqui em nome desses caras, porque eu passei 10 anos lá, varrendo rua 2 vezes por semana, limpando latão de lixo, recolhendo animal morto, e eu digo, depois de meia hora de trabalho no primeiro dia, o trabalho de limpeza pública é imbecil. E quando eu digo que é imbecil, é em respeito a esses sujeitos, como Wagner, que estava limpando o banheiro, estava conversando com ele agora há pouco, extremamente inteligentes, com grande potencial criativo, e que nós escravizamos. Nós não chamamos isso de escravidão, chamamos isso de trabalho assalariado. Mentira. Mentira. O trabalho assalariado é um mal, e é um mal mundial. Nenhuma relação humana é verdadeira a partir do instante em que um manda no outro. Agradeço a fala da Eloan e a fala da Pamela, inclusive por conta disso. A partir do instante em que estamos
instalados em situação assimétrica, não existe mais verdade. E se estamos distantes da verdade, estamos também distantes da nossa humanidade. Isso é um problema muitíssimo antigo. Isso tem a ver com o fato de que vivemos em sociedades segregadas em classes sociais, coisa que o capitalismo não inventou. Isso não é invenção do modo de produção capitalista. Mas o capitalismo aprendeu de maneira perversa a propagar essa desgraça. E nós aprendemos, de fato, que devemos ter uma profissão, aprendemos, de fato, que devemos ser chefes ou subalternos e que esses lugares simbólicos são imutáveis. Isso é uma grande merda, isso é uma grande bobagem. E a despeito de eu ter estudado muito na maior universidade do país, eu fui aprender isso com o Moisés, com o Nilce. Fui aprender com gente que dividia o pão na hora do bandejão, que me dava laranja, não era com um colega de sala de aula. Ocupados em estudar, em montar um consultório, ou então em ter algum artiguinho publicado em revista científica indexada. Porque é isso que acadêmico faz. Acadêmico, hoje em dia, não está interessado em ensino, não está interessado em troca, está interessado em publicar artigo, livro, aparecer na mídia e tudo mais. Isso é uma grande porcaria. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: fronteiras geopolíticas, isso é praticamente alguma coisa que eu penso junto com Ernesto Guevara, são ilusórias. Falo especialmente para os nossos irmãos latino-americanos, falo especialmente para os nossos irmãos africanos. E o que nos irmana a esses sujeitos é a dominação. Somos um povo dominado. Se eu pedir aqui que me digam uma cidade dos Estados Unidos, vocês vão me dizer 18. Washington, Nova York, Miami, Orlando e por aí vai. Me digam, por favor, qual é a capital do Sudão. País responsável por mandar para cá grande parte da população negra que construiu o Brasil. Não sabemos nem o nome da capital do Sudão. Isso chama-se dominação. A única forma de vencer a dominação é resistindo, não com bala, não com armas, porque a bomba dos estadunidenses, a bomba da Europa Ocidental é muito maior que a nossa. Aí a gente precisa pedir empréstimo a ideias de John Lennon e Mahatma Gandhi, isto é, resistência. A Volkswagen, a Fiat, todas essas indústrias farmacêuticas não estão aqui para o nosso bem. Não estão. Ou vocês acham que eles estão aqui para que a gente ande em carro confortável? É óbvio que não. Eles estão aqui porque recolhem divisas e isso sustenta os seus iates, isso sustenta os seus sistemas de saúde, que nós ficamos babando como se fossem coisas maravilhosas, mas a riqueza deles é resultado da nossa pobreza. Isso é óbvio. A única forma de nós resistirmos a essa bagunça, a essa porcaria toda, é resistência. Isso só vai acontecer se a gente retomar as nossas escolas e retomar a nossa educação. Tudo que a gente faz é reproduzir modelos que são ensinados de cima para baixo. Eu aprendi, por exemplo, no ginásio, coisas sobre a independência dos Estados Unidos, a guerra da secessão, ou algo que o valha. Que merda é essa? Para que isso me serve? Aqui embaixo, no Brasil, eu preciso aprender a história do nosso povo, a história da África. Preciso ouvir os derrotados, não os vencedores. Preciso ouvir o que os índios têm a dizer a respeito do que os bandeirantes... Eu vou dizer em inglês, que aí a Larissa não precisa sujar a sua boca. Motherfuckers, não é? Que dizimaram um monte de índio e no estado de São Paulo são homenageados. É rodovia Borba Gata, é Palácio dos Bandeirantes. Os primeiros grandes desmatadores do Brasil mataram um monte de gente. E a Igreja Católica lavando as mãos, como na época do Holocausto. Ora, se negligência não fosse uma forma de violência, omissão de socorro não era crime. Não é verdade? E o que nós vamos fazer diante disso? Nós precisamos, obviamente, retomar o controle do nosso solo, precisamos estatizar e expulsar essas empresas transnacionais. Porque ou funciona do nosso jeito, ou fora daqui. Porque estão aqui a explorar o nosso povo, porque estão aqui a explorar a nossa alma, e a gente tem sangue nas veias. A gente tem corpo, a gente tem alma, somos seres humanos. Temos sentimentos e pensamentos e somos capazes de mudar essa realidade. Só conseguiremos mudar resistindo. E a resistência virá através de mente aberta, através de estudos profundos para entender que quando o William Bonner fala na televisão a China comunista, comunismo é uma merda. A China não é comunista, Cuba não é comunista, a União Soviética não era comunista. Quem leu 3 linhas de Marx sabe que o comunismo não previa um sujeito sentado com a bunda no poder há 50 anos. O que existe lá é capitalismo de Estado. Por que o seu William Bonner na televisão não diz os Estados Unidos capitalista,
Quando é para falar merda de país, é sempre assim, a Coreia do Norte comunista. Nós precisamos do comunismo, mas precisamos estudar o comunismo. O comunismo não quer dizer que nós vamos ter que ter 3 pessoas dormindo no nosso quarto, debaixo da nossa cama, ou coisa que o valha. Quer dizer que todos nós somos responsáveis por produzir riqueza. Todos nós. Só que essa riqueza é apropriada por alguns. Esse é o problema. E isso é injusto. Enquanto nós não modificarmos o modo de produção, continuaremos produzindo sujeitos invisíveis, sujeitos humilhados, que enquanto estamos aqui pensando que vamos mudar o mundo, estão lá, assando pão de queijo para a gente, lavando os copos que nós sujamos. Isso é indigno. Isso é muito indigno. Isso é mais do que indigno. De que adianta nós discutirmos aqui ideias e a revolução se continuamos mantendo pessoas humilhadas e invisíveis? Por isso que eu digo, se a revolução não partir da América Latina, se não partir da África como resistência, como pensou o Gandhi, a gente não vai conseguir nada. Nós somos donos do nosso solo, nós somos donos do nosso território e nós somos donos da nossa força de trabalho. Eu penso isso, inclusive, com relação a qualquer esfera de trabalho. Isso não serve só para coisas intelectuais. Isso serve também para a nossa mão de obra, explorada por essas fabriquetas que vêm ganhar dinheiro aqui. Ou vocês acham que o dinheiro todo que os países ricos ostentam vem da onde? Antes nos roubavam pedras preciosas. As nossas preciosidades agora são as nossas mentes, são os nossos corpos. Eu tenho quase 2 minutos ainda. Estou muito feliz por isso. Eu não sou cantor, mas eu vou dizer uma coisa. Como eu sou subversivo, eu vou sair daqui de novo. A gente precisa aprender a mudar de lugar. A gente precisa aprender a ser subversivo, para pensar coisa diferente. Porque senão, repito, enquanto a gente acha que está fazendo a revolução, o Wagner está limpando o banheiro que a gente suja. E isso é indigno. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez um rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a cara, é a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo, mãe solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Um bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Rei, senhor de engenho eu sei, vê quem é você sozinho, você não aguenta. Sozinho, você não aguenta, você disse que era bom e a favela ouviu. Lá tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admito, seus carros é bonito, ré, e eu não sei fazer. Internet, videocassete, os carros loucos, atrasado eu tô um pouco se eu acho, só que seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão de carnaval a carnaval, vim da selva, sou leão, sou demais pro meu quintal. Pro seu quintal, perdão. Problema com uma escola eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês ele é o mais esperto. Jing fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó, subiu. Entrei pelo seu rádio, tomei, ninguém viu. Mas é isso ou aquilo, que você não dizia? Seu filho quer ser negro. Ah, que ironia, cola o pôster do Tupac aí que dá o que você diz. Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que você deu, o que você faz, o que você fez por mim? Eu recebi seu tique, esgota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não passa quando o mar vermelho abrir. Eu sou, mano, homem duro do gueto, brown, oba. Aquele louco que não pode errar. Aquele que você odeia amar nesse instante. Pele parda, ouço funk. De onde vêm os diamantes? Da lama. Obrigado.